Está com a Bíblia aí, Romanos capítulo 12. O tema é agosto de Deus e tem sido uma bênção aí. Eu tive a oportunidade de ouvir algumas das ministrações das semanas passadas aqui pelo YouTube, pelo canal da igreja. Mas eu convido você nessa manhã a acompanhar comigo agosto de Deus, Romanos 12. Você conhece, mas vamos ler juntos aí, acompanha comigo. Amém? Se achou, diga amém. Não achou, vamos estar junto aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo ou século, dependendo da versão, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quantos amam a palavra de Deus? Digam amém aí. Amém. O bicho falou que o culto aqui vai até às 14 horas. Eu prometo que eu vou terminar antes. Então, nisso eu não vou obedecer a ele, não. Fica tranquilo. São meio-dia, mas não fica tranquilo aí, que eu sei que a fome dá para esperar. Amém, gente? Bom demais. Quero com você, nessa manhã, clarear um pouco mais esse entendimento de que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu creio, queridos, que a palavra de Deus numa igreja, o púlpito de uma igreja, ele não deve ou talvez nem possa trazer uma mensagem de um Deus ruim, um Deus que está sempre de olho quando você falha para te punir, um Deus que está ali com os anjos dele na espreita, no primeiro vacilo, vem um raio na sua cabeça. Eu creio que a nossa mensagem precisa ser uma mensagem de um Deus maravilhoso, um Deus que de verdade tem o melhor para cada um de nós. E que tudo aquilo que Deus faz, que Deus sempre é apontando para uma vida livre, uma vida de liberdade. Uma vida onde não só fisicamente ser livre, mas ser livre por dentro, ser livre no seu coração, ser livre em tudo aquilo que você tem feito, vivenciado, experimentado. E o meu desejo hoje é compartilhar com você que a vontade de Deus, que é boa, como está no texto aí, perfeita e agradável, ela aponta para mim e para você essa liberdade. Ela sempre vai apontar essa liberdade. Deus nos proporciona essa liberdade. Mas muitas das vezes nós que temos essa direção de liberdade, que temos a palavra que liberta, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algumas estações da vida, a gente se vê preso em algum tipo de prisão. E acabamos por nos permitir entrar em algumas ou em alguma prisão. E eu queria com você, nessa manhã, propor essa liberdade. Quem sabe, eu não sei se todos, mas quem sabe alguns possam estar se vendo, ou talvez você nem sabia, mas essa prisão está querendo pegar você. Que prisão é essa, pastor? A prisão do querer. A prisão do querer. Eles estão sempre querendo alguma coisa maior, estão sempre querendo o mais bonito, estão sempre querendo o mais rápido, o mais magro, o mais espetacular, o mais caro, o mais longe. Querem apenas uma coisa. E eu vou citar algumas aqui, você pode completar. Tem, sabe, um carro novo, uma nova casa, um novo cônjuge, um novo emprego. Querem alguma coisa. E que se tiverem esse que estão querendo, eles serão felizes. Eles sairão da prisão do querer, porque afinal de contas, eles alcançaram. Então, se eu estava preso, eu alcancei, agora eu estou livre. Aí vamos lá. Esse querer aconteceu, ele chegou, eu alcancei. Só que eu não me atentei que o cheiro do carro novo vai passar. O emprego que era novo, um dia vai ficar velho. O cônjuge novo que você tanto queria, ele tem tantos defeitos contra o outro. E aquilo que você disse que queria ser, que fosse maior, você descobriu que alguém tem um maior do que você. Opa, voltou para a prisão. Continua querendo. E vamos lá, quem está nessa prisão, querido? Quem está? Eu apontei algumas coisas aqui, só para você entender que quem está nessa prisão, pensa comigo, quem está nessa prisão, querido, é qualquer pessoa que quando
Quando tem mais, ela está bem. Ela se sente melhor quando tem mais. E pior, quando tem menos. É essa pessoa que está na prisão. Quando eu tenho mais, opa, eu estou bem, glória a Deus, aleluia. Quando eu tenho menos, ou quando me tiram o que eu sempre quis e alcancei, eu vou ficar infeliz. Pode parecer uma má notícia, pode parecer algo até pesado, de até concluir, e de você se enxergar. Mas como disse para você, nessa manhã, eu trago para você não essa má notícia aí, isso é apenas uma constatação para a gente pensar, para a gente, como diz o texto de Romanos, nosso culto é racional, a gente tem que pensar mesmo. E Jesus, em diversos momentos, sempre levou as pessoas a pensarem, não para as condenar, não para mostrar o quanto errado elas estavam, simplesmente a intenção dele era promover liberdade. Liberdade. E eu quero nessa manhã trazer essa boa notícia, de que nessa prisão do querer, nós temos uma visita maravilhosa. Nós temos alguém muito especial, que chegou nessa prisão, para dizer algo para mim, para você, se quiser abrir, ou você vai certamente conhecer essa visita, esse que vem nos visitar, que é o Salmo 23, versículo 1, se você quiser abrir, que é uma chave, na verdade. Não sei que eu passei aí, não? Não, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar. O que está escrito ali, irmãos? Quem sabe citar de cabeça, fala comigo aí. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Essa é a visita. Ele veio e ele está presente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é essa visita para quem está preso na prisão do querer. Jesus é essa suficiência de Deus. Eu coloquei essa expressão chave, mas para que você possa realmente pensar nisso, que é alguma coisa que eu e você precisamos ter e já temos. Na verdade, não precisamos ter, precisamos usar e ter a revelação correta de quem é Jesus, porque realmente é isso que está proposto ali, essa chave, queridos. É tão importante, se você puder anotar, tirar uma foto, e se não sei se o bicho permite aqui, quiser fazer uma tatuagem também, você pode. O que eu tenho no meu pastor, quem está lendo comigo, diga amém aí. O que eu tenho no meu pastor, que é Jesus, é maior do que o que eu não tenho na vida. Você ouviu? O que eu tenho no meu pastor é maior do que o que eu não tenho na vida. Todos nós aqui temos alguma coisa, temos aqui em mente, temos no coração algumas coisas, quem sabe até num plural bem, que você diz, pastor, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas eu e você precisamos alcançar esse entendimento, como diz Romanos, renovar nossa mente e acreditar, pisar com muita firmeza nesse chão, de que Jesus é a suficiência de Deus para a sua vida. Amém? Jesus é a suficiência de Deus na sua vida. Para que você possa caminhar mais um pouquinho comigo, eu quero convidar você a mais um pouquinho de pensar. Pensa um pouquinho você agora. Olha para você. Pensa aí no que você tem hoje. Pensa no que você tem hoje. A roupa nova que você comprou, o carro que você dirige, a casa que você mora, os bens que você já adquiriu, o lugar que você já foi. Veja lá, pensa um pouquinho nisso aí agora. Vai lá, faça um exercício aí. Diante do que você está pensando e concluindo, duas verdades para você saber. A primeira, os seus bens não são seus. Eles não são seus. A revista Forbes, por algumas vezes, fez menção de um homem. O primeiro nome eu vou falar e o segundo eu vou repetir, porque o bispo vai acertar depois o nome dele. John Rockefeller, entendeu? Quase um batismo com o Espírito Santo, né? Esse homem foi um dos homens mais ricos da história. Alguém já disse que ele, alguém não, na revista Forbes conta isso, uma das suas edições, que a fortuna dele era 4 vezes mais a do Bill Gates. Você imagina? Esse homem, quando morreu, alguém chegou para o contador dele, chamou ele, naquele momento ali, perguntou para ele, vem cá, quanto foi que o John deixou?
Aí o contador falou, ué, ele deixou tudo. Ele não levou nada. Ele deixou tudo. Aí Salomão vai dizer o seguinte: como saí do ventre da minha mãe, assim vou tornar. Indo-se como veio, nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Os seus bens não são seus. Nenhum de nós vamos levar. A segunda verdade é que eles não são você. Eles não são você. Quem você é nada tem a ver com o que você veste, com o que você dirige. Embora diga algumas coisas, mas não define quem é você. Jesus foi claro em dizer em Lucas 12:15 que a vida de qualquer um não consiste na abundância de bens que possui. Jesus não estava fazendo nenhuma apologia à pobreza, à miséria, à escassez. Jesus apenas estava dizendo que você não é o que você possui. E a grande verdade, querido, é o seguinte: defina você a partir do que você tem. E você se sentirá bem quando tiver e mal quando não tiver. Escute bem isso. Não há nenhum problema em você ter. Deus nos dá todas as coisas. Aliás, Tiago vai dizer que toda boa dádiva vem de Deus. E se vem de Deus é para nós, seus filhos. Mas isso não nos define, irmãos, com certeza. Precisamos renovar o nosso entendimento de que o que eu tenho em Jesus é maior do que o que eu não tenho na vida. O apóstolo Paulo, quando entendeu isso, ele chega para uma igreja que estava atravessando um momento de perseguição muito grande, uma igreja na cidade de Filipos, que atravessava, como todas naquela época, pressão de todos os lados, financeiramente tinha muito pouca força, e talvez Paulo imaginasse que ele tivesse uma impressão de um homem que foi o que estabeleceu aquela igreja debaixo de uma luta muito grande. Quando você vai no livro de Atos, você vai ver a igreja nascendo, e não foi fácil. Eles imaginavam um homem amargurado, um homem assim bem sofrido. E Paulo, quando escreve uma carta para eles, preso, imagina, está preso, olha o que ele sofreu, essa carta vai ser um chororô danado. Quando ele escreve a carta, ele fala assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabia que o seu pastor era maior do que a prisão que ele estava. Paulo sabia que o seu pastor era maior do que a circunstância adversa que ele estava passando. E ele encoraja aqueles irmãos que estavam debaixo de muita luta, aqueles irmãos que queriam ofertar para ele, mas não tinham tanta força, não tinham tanto poder financeiro. E Paulo os anima dizendo: fiquem tranquilos que eu não estou triste. Vocês pensam que vão me alegrar mandando mais grana? Fiquem tranquilos, se mandar ótimo, se não mandar, fiquem tranquilos, porque o que me fortalece não é o que eu não tenho e nem o que eu tenho, mas é quem é Jesus na minha vida. Essa é a minha força. Então a minha força não é o que eu estou tocando, não é o que eu não estou tocando, mas é o toque dele na minha vida. Então nessa manhã, creia, Jesus está tocando na sua vida. Creia que Jesus toca no seu coração. Jesus vai aonde ninguém pode ir. Esse entendimento que ele precisa estar muito vivo no meu e no seu coração. Como disse para você, a proposta do Evangelho é uma vida de liberdade. E esse conceito aqui, queria que você guardasse também, que a maior liberdade é quando nós aprendemos que não precisamos esperar uma mudança de circunstância para uma mudança de atitude. E não preciso esperar uma circunstância mudar para começar a louvar a Deus. Eu não preciso esperar uma circunstância ser resolvida para passar a servir ao Senhor. Eu não preciso esperar uma circunstância desfavorável se tornar favorável para aí então eu cantar a minha vitória. Não, independente dela, eu estou louvando e servindo ao Senhor com alegria. Não é as circunstâncias que vão determinar. Agora, se alguém está assim, ainda está na prisão, refém
das circunstâncias. A sua mente precisa se permitir passar por essa renovação. Eu repito, o que você tem em Jesus é maior do que o que você não tem na vida. Eu quero não entrar na sua individualidade, mas eu quero convidar você a fazer um pequeno exercício comigo aqui e responder você mesmo aí, com você. E essa resposta com certeza vai te clarear algo poderoso de Deus. Qual é a única coisa que separa você da alegria? Qual é a única coisa que separa você da alegria? Tem uns pontinhos em branco ali para você preencher. Por favor, não preencha para quem está do seu lado. Quem está com a esposa, o filho, sei lá, o seu pastor, não sei quem está do seu lado. Não preencha para ele. E nem mande ninguém preencher para você. Deus não vai preencher para você. Você que precisa preencher. Vamos lá. O que separa você da alegria? Serei feliz quando? 2 pontos lá. Aí está aí. Ser curado, bom emprego, me casar, solteiro, digo amém. Tem aí. Melhorou, viu, irmão? Pessoal do primeiro culto, Jesus. Mas tem aí, sábado aí, né? Tem uma maravilha aí do encontro com o pastor Gilson aí. Você que disse amém, venha. Não, é só para casado, né? Não falei errado, ó, complicando aí. Mas vamos lá, solteiro. Vamos ler, querido, vamos lá. Se a sua resposta, você respondeu aí, amém? Não precisa dizer amém não, fica tranquilo. Mas eu não sei o que você respondeu. Eu não sei qual resposta você colocaria ou colocou ali. Mas vamos lá, se a sua resposta, serei feliz quando? Se a sua resposta, por alguma razão, ela não acontecer ou não se tornar uma realidade, você nunca será feliz ou nunca terá alegria? Se você constata isso, que você respondeu, e isso não se tornou realidade, isso não veio a acontecer, e se isso vai ser realmente um impedimento para que você seja uma pessoa alegre e feliz, você está na prisão. E hoje é um tempo de liberdade, porque o que eu tenho em Jesus é maior do que qualquer coisa que alguém possa dizer, ou eu mesmo, para ser feliz. Você e eu, querido, temos um Deus, um Jesus que é poderoso. Escute, nós temos um Deus que nos escuta. Quantos entendem isso aí? Deus nos escuta, Deus nos ouve. Nós temos um Deus em Jesus que é amor encarnado, e esse amor não é uma poesia, esse amor não é uma carta de amor, esse amor é a revelação de Deus na sua vida. Deus ama você incondicionalmente. Ele te ama. Você e eu temos isso na vida. Você tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você tem o fôlego de Deus. Você sabe o que significa isso? Para que você dimensione quem está em você. Imagina um artesão, sabe? Um artesão que trabalha com as mãos. Ele pega barro e ele faz um boneco. Aquele boneco não tem vida. O artesão, ele faz o boneco. Ele é barro. Esse Deus que se permitiu ser um artesão, também se permitiu pegar o que ele tinha e o que ele tem. E a Bíblia diz que ele soprou. E aquele boneco de barro se transformou em um ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Qual é a diferença de um barro para um ser humano? O sopro de Deus. Esse sopro está em você. O Espírito Santo de Deus. Eu pergunto para você nessa manhã: será que isso não é suficiente? Será que você não pode crer que esse pastor que está na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, ele é suficiente? Ouça, eu repito, Jesus é suficiente, e a suficiência dele se revela em uma graça que ele nos dá para todo e qualquer momento.
Essa graça, querido, sempre é uma direção. Quando uma curva parece que vai jogar a gente na parede, Jesus é essa direção. Jesus é essa graça revelada em uma luz que brilha num canto escuro da vida. Jesus é essa graça de Deus revelada numa âncora segura e firme, como diz lá em Hebreus capítulo 10, que ancora a nossa vida em meio às tempestades que vêm a todo momento. Jesus é essa âncora. Eu pergunto para você, o que pode tirar Jesus de você? Quem pode tirar Jesus de você? O luto não pode tirar, o desemprego, a dor, a traição, a decepção, a escassez. Nada e ninguém pode tirar Jesus de você. Ele é essa suficiência. Mas aquilo que você talvez complete aqui, alguém pode tirar, talvez possa acabar, talvez possa perder a força. Jesus não. Então eu convido você nessa manhã a permitir que o Espírito Santo continue a renovar o seu entendimento, para que você viva a liberdade e saia da prisão do querer. Sair da prisão do querer não é perder suas vontades, não é deixar de sonhar, mas é acreditar que Deus está além disso, está bem acima, e que Deus não precisa fazer nada além do que você possa imaginar para que você seja feliz hoje. Ah não, pastor, só mês que vem, quando a promessa se cumprir. Ei, a maior e mais importante promessa, que é suficiente para mim e para a sua vida, ela já aconteceu. Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, seja salvo e não pereça. Isso já aconteceu. Não diminua aquilo que Deus colocou alto. Não veja por baixo aquilo que Deus está vendo por cima. Não menospreze aquilo que Deus exalta. Não menospreze de maneira alguma. Eu quero terminar, antes de nós orarmos, de pensar com você numa ilustração. Essa ilustração aqui, esse pequeno ser, o nome dele, ou dela, Bumblebee. É verdade, o Transformers, quem já viu aí? Então, com certeza, se você não viu, o seu bispo com certeza tem que, todos os filmes que você já viu, que você não viu, ele conhece quase todos. Conhece quase todos. Não teve um filme que eu perguntei a ele que ele não tinha visto. O que ia lançar, já vi, já baixei. Então, Transformers. Por isso que colocaram lá aquela cor amarela e tal, um herói meio inusitado, enfim. Aqui no Brasil ela é chamada de abelhão. Ela lá fora é chamada de Bumblebee. Ela chamou a atenção de uns pesquisadores dos Estados Unidos, que viram ela voar e ficaram muito intrigados, porque ela é grande. Ela é bem, não sei se essa palavra existe, mas eu vou usar aqui. Ela é bem corpuda. Existe isso? Nem sei. Um corpo malhado, melhorou. Só que ela tem asas pequenininhas. Aí os caras olharam e falaram, ué, como é que ela consegue voar desse tamanho com uma asa pequena? Aí os caras foram estudar. Não, vamos estudar. Ela tem algum segredo aerodinâmico que a gente precisa descobrir. Precisamos descobrir. E eles ficaram semanas pesquisando, porque que a Bumblebee voa e vai para um lado para o outro com uma asinha pequenininha. E tão assim, avolumada, sabe? E pesquisaram. Chegaram a uma conclusão. Fizeram uma nota. Não acharam o escritório da representação, que representava a Bumblebee, o chefe e tal, não acharam. Não puderam mandar, mas fizeram um documento. Imprimiram um documento, e lá estava o seguinte: é impossível esse ser voar. Eles concluíram com isso, é impossível. Como não acharam o escritório de onde elas vêm, elas não sabem que é impossível. Sabe o que acontece com isso? Elas estão voando até hoje. Os cientistas estão procurando para poder avisar. Não pode, é impossível, não pode. Enquanto isso, elas estão voando. Sabe por quê? Porque elas estão debaixo de um propósito de criação. Deus as criou.
não vai discutir com quem criou. Ele botou o tamanho dessa asa e elas vão voar. O cientista, a NASA, seja lá quem for, quebrou todas as leis da física e da aerodinâmica. Problema, elas estão voando. Entenda, irmãos, quando nós assumimos o propósito de Deus, você pode ter o diagnóstico que for, você pode ter a conclusão do mais expert, você pode ter alguém dizendo não pode, é impossível, você está louco, não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai se firmar, você não pode servir. Mas aí, você tem que decidir sair da prisão, porque ela é livre. Porque está debaixo de um propósito. Se alguém tentar mudar, vão aprisionar ela. Então, hoje, a liberdade de Deus é quando você decide viver debaixo do seu propósito. Que propósito, pastor? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O que eu tenho nele é maior do que o que eu não tenho na vida. E esse pastor que eu tenho, você tem. Ele revelou isso em Efésios, se você não precisa abrir não. Diz assim, Efésios 1:22, e veja que as expressões aqui, elas não têm parte, 50%, 80%, veja o que diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja, ele deu a Babobi. Ele deu, ele doou. Na Bíblia Viva diz assim, a qual é o meu corpo, essa igreja. Olha o que ele diz, repleto, não por parte, mas repleto dele mesmo, que é o autor. E diz, e doador de todas as coisas, não em alguma parte, mas em toda parte. Ou seja, inclui você, inclui sua família, inclui o seu coração. Talvez o momento que você esteja vivendo passe por uma impossibilidade, passe por alguém dizendo, não vai dar certo, não vai conseguir, não vai avante. Mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se revela no seu pastor, que cuida de você, e que tem toda a suficiência que você precisa. Jesus veio revelar o propósito de Deus, e Jesus teve também diagnósticos, Jesus também teve constatações, Jesus também teve a ciência, Jesus teve a lógica, tudo isso teve diante dele. Mas toda vez que ele ia estabelecer um propósito de Deus, e vinha alguém com uma pesquisa dizendo não pode, ele estabelecia o propósito de Deus. Por que eu digo isso, querido? Porque você possa estar vivendo uma impossibilidade, alguma coisa que você diz, pastor, realmente eu não tenho conseguido ser alegre, eu não tenho conseguido permanecer contente. Fico um dia, 2, 3, passa a noite, vem tudo de novo. Mas escute uma coisa, Jesus estabeleceu propósitos e não foram poucos. Vou citar alguns para você. Era impossível que um menino cego, chamado Bartimeu, enxergasse. Quando Jesus o encontrou, era impossível ele enxergar, e ele enxergou. Era impossível Jesus alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, ou seja, por baixo, 15.000 pessoas. Era impossível. Não tinha Guanabara, não tinha padaria, não estava em pandemia, não tinha nada. Era 15.000 pessoas. Imagina 3.000 adolescentes dizendo, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Você imagina a mulher não, mas 5.000 homens com fome, alguns quase que saem de si. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou 15.000 pessoas. Era impossível. Ele fez e sobrou. Era impossível que Lázaro, 4 dias enterrado, voltasse dos mortos. Mas quando Jesus chegou, a Bíblia diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou.
Era impossível, irmãos, que Paulo, que era um perseguidor da igreja, um homem que respirava todo dia matar crente, um homem que nasceu para perseguir os planos de Deus, esse homem, quando tem um encontro com Jesus, era impossível que o homem que fez o que fez se tornasse o maior teólogo do Novo Testamento, a ponto de ter revelações que ele mesmo disse que não compete a homem algum saber. Esse homem, quando Jesus o encontrou, se transformou no grande apóstolo Paulo. Era impossível que a igreja, fortemente perseguida, massacrada por Roma, tendo seus membros familiares jogados em arenas, comido por feras, essa igreja, era impossível pensar que aquele grupo de pessoas iria sobreviver a mais uma geração. Era impossível, mas ela sobreviveu e ela está aqui. Você faz parte dela. Você faz parte dela. Aleluia. Queridos, nós somos filhos da impossibilidade. Nascemos na impossibilidade. Era impossível uma menina virgem conceber, mas ela concebeu e nasceu o Salvador. Era impossível um homem tendo seu corpo destruído, furado, massacrado, pendurado numa cruz, morto, 3 dias debaixo da terra. Era impossível voltar, mas ele voltou. Ele está vivo, Ele é rei, Ele é o seu pastor, Ele é o meu pastor, e com Ele nada nos faltará. Fica de pé em nome de Jesus. Ele está presente. Escute, querido irmão, irmã. Assim como um abelhão, até hoje estão dizendo: diga para elas, não pode voar. Elas estão voando. Qual é a voz que você está dando atenção hoje? Talvez alguém esteja dizendo: você não pode estar numa igreja, você não pode ser crente, você não pode nem cantar na igreja, você não pode servir. Você não. Se você olhar e ouvir essa voz, você vai parar. Faça como a Bumblebee. Viva debaixo do propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para viver os planos de Deus. Você foi criado, você é alvo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra jamais muda. Se um ser que não tem nem espírito, é um ser que muito abaixo de nós, uma abelha vive impossível, o que dirá da minha e da vida dos teus filhos? Nós nascemos na impossibilidade. A maioria de nós aqui, ou quase todos, não era para estar aqui. Fomos frutos e somos de um milagre. Muitos chegaram aqui debaixo de um livramento teu. Muitos chegaram aqui porque anjo tirou de acidente, anjo empurrou assaltante, anjo guardou. Muitos chegaram aqui mesmo vencendo o medo, a vergonha, a timidez. Estamos aqui. Portanto, eu levanto as minhas mãos, Senhor, para que haja realmente, continue a acontecer essa renovação do entendimento. Porque o agosto de Deus é muito mais do que um tema de série. É a tua vontade para nós, boa, perfeita e agradável, que se cumpre todos os dias. E que nós hoje declaramos: eu não ficarei preso na prisão do querer. Eu sou livre, porque o meu pastor é suficiente. Não é o que eu quero e não o que eu não tenho, é o que Ele é na minha vida. O que Jesus é na minha vida é maior do que o que eu não tenho na vida. Portanto, Pai, eu abençoo cada um, eu oro e peço que o Teu Espírito continue ministrando, tocando.
Pessoas que chegaram aqui para baixo sejam erguidas. Pessoas que chegaram aqui talvez com o espírito abatido sejam levantadas, curadas. Pessoas com a mente turbada sejam libertas. Enfermos sejam curados. Aqueles que estão com o espírito triste sejam cheios do Espírito Santo. Falem novas línguas em nome de Jesus. Pai, derrama do teu Espírito sobre essa igreja cada dia mais, que eles realmente possam viver a boa, perfeita, agradável vontade que é tua. Abençoa a liderança, abençoa o bispo, sua família. Deus, sustenta essa família cada dia, essa igreja com a visão que o Senhor tem dado a ela e repartida a nós. No nome de Jesus eu te glorifico, porque aquilo que o Senhor está fazendo é maior, meu Pai, muito maior. Como já cantamos hoje aqui, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Erga suas mãos aí e diga isso. Grandes coisas estão por vir na minha vida. Amém. Aleluia.